Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control. Everything is real. So hit me. So hit me. So hit me. First a confession. With you I feel a connection. Fala, galera do Geek! Eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o melhor canal de tecnologia pra games, cara! E a gente vai falar, é claro, é óbvio, é lógico, das RTX linha 3000, verdadeiros monstros de processamento gráfico com incríveis features e números impressionantes em todos os aspectos, seja lá qual for a linha que foi lançada. Exatamente, a gente vai explicar tudo isso agora. Se você acompanha o canal e viu que eu dei uma sumida, eu estava resolvendo coisas muito importantes, como, por exemplo, maratonar Cobra Kai. Exatamente! A série incrível derivada de Karate Kid, disponível no Netflix, e é incrível. Aliás, eu não sei até hoje porque a Netflix deixou aquele final da segunda temporada. Aquilo não foi uma coisa muito humana pra deixar com as pessoas, porque ficou um enlace ali, ficou muito aberto, e a gente tá esperando a terceira temporada, que infelizmente não sabe quanto vai ser, mas já foi confirmado. Enfim, de qualquer forma, a série humilhou de todas as maneiras possíveis a versão de Karate Kung Fu com o filho do Will Smith e o Jack Chan. E falando em humilhação, é óbvio, é claro, é lógico, vamos direto pro que interessa. Vamos falar da tecnologia avassaladora da NVIDIA, e você vai descobrir detalhes muito impressionantes, principalmente no que diz respeito à evolução de GDDR6X. É muito impressionante mesmo. Fica comigo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos embora ver essas belezinhas mais de perto. Então, saiu uma rumorização incrível em cima dessas placas. Muitas das coisas eram realmente verdades, tirou um pouco do brilho, mas não deixou de impressionar. Foi lançado aí ontem no evento da NVIDIA pelo japonesinho da jaqueta de couro, isso mesmo, Jensen, cara. Ele é um cara bem simpático e ele tira GPUs incríveis de dentro do forno dele. Por exemplo, a maior de todas, que é a RTX 3090. Um monstro com 24 GB de DDR6X. Cara, essa placa é capaz de 8K, 60 FPS. O legal de tudo isso é que todas as placas já vieram integradas, finalmente, placas de vídeo com HDMI 2.1. Isso é um bom sinal para todo mundo, inclusive a galera de consoles. Isso quer dizer que vai começar a aparecer monitores com HDMI 2.1. Finalmente. Esse monstrinho aí consegue números impressionantes, cara. Também a gente tem aí a 3080, que segundo o Jensen, realmente é o carro-chefe deles. Apesar da gente do Detonando Geek discordar um pouco, porque segundo a Steam, o carro-chefe da NVIDIA ainda é esse cara aqui, a GTX 1060, exatamente. Os caras estão lançando placa de 8K e a galera tá comprando isso aqui ainda, exatamente. A gente não sabe como vai ser o futuro. Mas o futuro tecnológico é bom. O real a gente não sabe bem como vai ser. Ok, então a gente não vai se prender falando de números, de especificações, claramente você já viu isso em tudo quanto é lugar, e você também tá vendo aí no vídeo que a gente tá destacando os mini vídeos da NVIDIA para que você acompanhe. Vamos direto para as tecnologias, que é o mais importante. A gente tem aí 3 pontos de destaque, principalmente nos RT Cores e nos Tensor Cores, exatamente. Os RT Cores estão na segunda geração de evolução e conseguem aí fazer 2 vezes mais a renderização por Ray Tracer, e os Tensor Cores estão na terceira geração, aumentando o processamento e trazendo mais FPS para o seu gameplay. E é claro, é óbvio, é lógico, uma das coisas mais impressionantes do que foram feitas e, consequentemente, parte de tudo o que significa essas RTX linha 3000, a gente vai falar da GDDR6X. Nossa, que nome bonito, né? Não é nada original, porque tinha GDDR5X. Os caras não tem muita imaginação. Essa memória é muito interessante porque ela traz um conceito corporativo. É legal porque a NVIDIA ela é uma empresa que faz produtos para consumidor, mas ela também é presente muito no mundo corporativo, principalmente no processamento científico de cloud e também farms de processamento, renderização de altíssimo nível e até mesmo inteligência artificial. Processos do Azure e também da Amazon, que tem machine learning, deep learning também nas suas integrações de serviço, possuem processamento através de GPUs NVIDIA. E graças a isso, ela traz soluções corporativas como PAN ou PAN4 ou 4 ou PAN4, que na verdade é modulação por amplitude de pulso, o que significa tudo nessa GDDR6X.
Exatamente, por quê? Porque ela consegue enviar 4 pulsos. Que significa isso? Que ela consegue enviar aí 4 canais diferentes, criando um modo binário duplo. Exatamente, ela consegue mandar 2 instruções binárias de uma vez só. Ou seja, de vez ela fazer sequenciamento através de serialização, que é PCI Express, ela faz um sequenciamento, mas ela manda o dobro de informação. Basicamente, o PAM ele é um conceito que é empregado muito em redes, principalmente em redes de multiplexação. Por exemplo, se a Claro tivesse empregado PAM na sua solução de internet, não era a porcaria que é. Por quê? Porque realmente você consegue aumentar a quantidade de dados transmitidos. E foi basicamente isso que a Micro e também a Nvidia fizeram com essas memórias. Ou seja, ela consegue tecnicamente sim mandar o dobro de informação, aumentando a largura de banda consideravelmente. Por exemplo, a RTX 380 possui 19 GB e chega a impressionantes 760 de largura de banda de tráfego, exatamente, 760 GB de largura. E o que isso corresponde, basicamente? Mais de 50, 60, 70 em jogos que alcançam 100%, por exemplo, a RTX 280 Super, que já é uma enorme placa e uma placa que faz coisas incríveis, só que ela consegue ir além. Foi feito aí benchmarks, que a pessoal do Digital Foundry recebeu essa placa em primeira mão, e eles apontaram nesses benchmarks que conseguiram aí de 60 até 95% em vários jogos dessa atual geração. Na apresentação também do Jensen, ele mostrou a implementação do Ray Tracing na sua segunda geração nas RTX, mostrando um maior esplendor também. Também teve uma apresentação com um gráfico fotorrealista mostrando a capacidade dessa placa. Exatamente, eles mostraram processados com uma RTX e alcançou aí no fotorrealismo puro, com toda a iluminação de Ray Tracing, 720p a 25 fps. Com essa RTX 380 ele chegou a impressionante 1440p 30. A gente tá falando aí da maior animação em real time com fotorrealismo e iluminação dinâmica através de rastreio de raios de luz e de sombra e também com oclusão de ambiente. Essas placas elas são capazes de muita coisa, tanto é que a linha mais baixa, que é a 370, se equipara a 280 Ti. A 280 Ti hoje é a placa da Nvidia maior do mercado do consumidor, exatamente, uma placa que está custando hoje R$9.000, precisamente. Artigo de luxo para muitos, mas realmente a placa é a maior e agora a menor é equivalente a maior. Isso quer dizer, claro, é óbvio, é lógico que a 380 ultrapassa de 50% a 100% a 280 e também quer dizer que a 390 é um monstro absoluto. Eu já disse pra você que ela é capaz de 8K. O ganho de FPS é animal em cima dessa placa. 8K 60 FPS é muita resolução. Também mostraram um teste com alguns streamers na apresentação da própria Nvidia. É claro, é óbvio, é lógico que tem comentários na internet, mas o olho humano não enxerga 8K. É claro, é óbvio, é lógico que quem falar isso não pensa, porque você não enxerga a resolução, meu amigo. Você enxerga a luz. Você tá enxergando uma luz branca batendo, você tá enxergando uma luz roxinha batendo do meu lado, você enxerga luz. A luz, os fótons batem no seu olho manda a comunicação pro seu cérebro. Você não enxerga 8K, você não enxerga 1080p, você não enxerga 720p, você enxerga luz. Entenda que resolução, sim, 8K é significativamente melhor, sim, do que 4K. E por quê? Sim, porque resolução aumenta a quantidade de pixel. Aumentando a quantidade de pixel, você aumenta a quantidade de brilho, de cor, de nitidez. Eu vou dar um exemplo, como eu falo nas minhas lives, dando um exemplo da vida real, cultural. Por exemplo, em várias culturas do mundo inteiro, de várias religiões, a noiva é o principal objeto de beleza dentro de um casamento. É claro, é óbvio, é lógico que essa noiva, ela é bonita. Só que se ela usa o vestido mais bonito de todos, ela fica mais bonita ainda. Então, repare que o vestido é a resolução e a noiva é o gráfico. Você também pode mudar isso para noiva ou para noivo. Não transforme isso numa guerra de gêneros. Eu só quis dar um exemplo de uma cultura que é mundial em relação ao mundo inteiro e também às religiões. Se você não conseguiu entender isso, não sei porque você está assistindo esse vídeo, você não vai entender nem o que já é DDR6. Então, enfim, vai embora. Ah, e a cereja do bolo, é claro, é óbvio, é lógico. Finalmente a comunidade de PC vai entender o que foi feito no Xbox Series X e no PlayStation 5, porque parece que é difícil dessa galera entender. Eles ficaram tão presos na metodologia de 20 anos atrás que eles não conseguem abrir a mente para entender que sim, é possível através de PCI Express transportar dados compactados diretamente para a GPU sem passar pela memória. E foi isso que a Nvidia fez, igualzinho ao esquema do PlayStation 5, só
só que ele não faz literalmente pela GPU, ele tem processadores específicos e controladores de I/O para o SSD, igualzinho também a Microsoft fez através de uma solução de software e também utilizando processamento por GPU, que é o Xbox Velocity Architecture. Ou seja, finalmente, o que está sendo rolado há mais de 6 meses, a comunidade de PC vai entender, graças a NVIDIA. Obrigado, NVIDIA, por explicar isso para essas pessoas, eu não aguentava mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você vai precisar de um SSD. E agora é oficial, sim, a nova geração está obrigando você a ter um SSD no seu computador, exatamente, no seu PC Game. Então, se você for estar afim de uma dessas RTX, é claro, lógico que ela vai funcionar no disco mecânico, mas você vai tirar melhor proveito dos jogos futuros, porque não existe ainda desenvolvimento, transporte de SSD direto para GPU de jogos atuais, mas no futuro você vai precisar de utilizar um NVMe, nem é um SSD SATA. E isso vem a questão o que? Intel, porque a 10ª geração é PCI Express 3, sendo que a própria NVIDIA fez todo o fluxo de PCI Express 4 e tá falando que vai tirar direto dos SSDs NVMe. Será que quem comprou a 10ª geração? É exatamente o que aconteceu, porque provavelmente os boatos sobre a 11ª geração Intel ser PCI Express 4 agora não deve ser mais boato, deve ser verídico, porque não tem como acompanhar a Intel se ela não mudar para PCI Express 4, senão a feature não vai funcionar com a sua plenitude. Por quê? Porque o SSD NVMe PCI Express 4 é mais rápido que o PCI Express 3, porque 3 é menor que 4, simples assim. Enfim, dito tudo isso, o preço no Brasil ainda saiu uma polêmica aí, que foi colocado na página da NVIDIA, um preço baratinho, depois eles rancaram, enfim, não tem preço, relaxa, vai vir caro pra dedéu, você não sabe se vai baixar os preços das 2,80, das 2,70, então calma, se você tem uma 2,80, uma 2,70, até uma 2,60, relaxa também, meu amiguinho, você não precisa mudar agora, porque você tá com toda a tecnologia da nova geração. Aliás, é importante dizer que a NVIDIA, apesar de impressionar com os números, não trouxe nada mais do que deveria realmente trazer, porque a NVIDIA, lá atrás, com as RTX, já tinha criado a nova geração, tudo que tem nos novos consoles e que vai ser implementado nos jogos, as RTX já são capazes de fazer. E é claro, é lógico que talvez não vai ser dessa vez pra Big Nave da AMD conseguir superar isso, porque é muita coisa pra superar, é muito mesmo. E a NVIDIA tá realmente a anos-luz em relação a processamento gráfico, mas vamos torcer pra RDNA 2 para PC ser uma placa custo-benefício também, seja uma concorrência boa aí para a galera que quer comprar. Por outro lado, também é interessante falar que já tá saindo aqueles boatos, nossa, as RTX humilharam os consoles, 12 teraflops não é nada perto dos 30 da RTX 280. Alguém parou pra pensar? Alguém aí imaginava que o console ia ser melhor do que o PC? Alguém já pensou nisso? Aliás, os consoles já nasceram inferiores ao PC. Existia a 280 Ti, meus amiguinhos, a 280 Super, existe SLI. Então é importante estabelecer que essa galera que tá falando esse tipo de coisa não entende nada de games, não entende nada de tecnologia, ou simplesmente é um babaca querendo fazer o Teraflop War, porque a gente já saiu do console wars, agora nós temos os Teraflop Wars, nós temos os fanboys e os teraflopianos, exatamente. Então não cai nessa besteira, cara, console é custo-benefício, nasceu pra ser custo-benefício, o preço do console com tudo vai ser o preço de uma placa, e como é hoje você compra um console com tudo pelo preço de uma placa de entrada, por exemplo, o PlayStation 4 Pro tá custando R$4.500 no mercado oficial, e o Xbox One X tá custando R$3.000, R$3.200, que é equivalente a uma placa RTX 260 saindo no mercado, com uma placa de entrada da tecnologia RTX, ou seja, nunca foi o propósito de console passar a PC, para de alucinar, a questão é, as tecnologias, todas as tecnologias que estão na RTX estarão nos consoles também. Então isso quer dizer que isso não é da NVIDIA, isso não é da Microsoft, isso não é da Sony. A gente percebe agora, principalmente pela solução de descompactação pela GPU que a NVIDIA colocou, igual o do PlayStation 5, que também é semelhante ao do Xbox Series X, que isso é uma tendência do desenvolvimento para o futuro. E é claro, é óbvio, é lógico que a próxima placa da AMD RDNA 2 vai ter isso também. Então não tem nada a ver com a sua guerra infantil de poder que você não vai comprar, porque quem fala isso realmente não deve estar nem com Tamagotchi em casa. Isso quer dizer que é uma tendência de tecnologia, de desenvolvimento, e as empresas de hardware têm que acompanhar. Portanto, segura a onda aí também, que o cronograma das empresas de hardware está muito certinho, não foi prejudicado pela questão de saúde, que eu não posso falar aqui no YouTube, só que o cronograma de jogos foi prejudicado e a gente sabe muito bem disso. Então,
Não espere que vai sair coisas muito incríveis para 2021 para você usar a sua RTX 390 em 8K na sua televisão de 50 mil reais, porque isso realmente não deve acontecer. Lá para 2022 deve ter vazão para esses jogos. Então, se você não tem essa placa e você não tem dinheiro, não se amargure, não sofra, não fique em posição fetal. Você não precisa comprar ela agora, porque não vai sair exatamente nada agora que realmente precise dela. A única coisa que, se você puder comprar, você vai ganhar FPS pra dedéu, mas vai ganhar FPS demais. E por último, mas não menos importante também, ela acende a luz, que o Jensen falou, porque tem um sistema de ar, mas isso é só na Founders Edition, ou seja, tem um sistema de ar lá todo diferenciado, porque gira pra lá, gira pra cá, independente, que pega de um lado, joga pra fora, joga pra cima, joga pra baixo, pá, mas aí não adianta ficar muito nesse assunto, porque aí lança uma Strix, lança uma Gigabyte, cada uma faz o que quer com o sistema de refrigeração, então, enfim, isso é pra Founders Edition. Assim, claro, pra gente não ficar pra trás, apesar de a gente não ter uma RTX 390, 380, 370, porque a Nvidia não mandou aqui pro nosso canal, e claramente não vai mandar também, a gente vai humilhar o Jensen aqui nesse vídeo agora pra finalizar com estilo, porque ele falou que tem luz e a gente tem RGB. Por isso que esse vídeo é intensificado. Deixa seu like, se inscreve no canal, e eu sou o Gotkose e até lá.